até o céu. Deus, eu peço que abençoa, Senhor, aqueles que ofertaram toda a sua geração, com dinheiro, sem dinheiro, com a tua presença aqui nessa noite. Senhor, a coração preparado para ouvir a tua voz. Aleluia. Senhor, somos gratos pela presença do teu Espírito Santo. Senhor, agora iremos ouvir a tua palavra. Pela tua palavra, Senhor, o mundo foi criado. Está aqui o teu servo, Senhor, aleluia, como instrumento. Abençoa, Senhor, poderosamente, para que possamos, Senhor, saciar a nossa fome e aprender, Senhor, de ti, porque a tua palavra é importante, Senhor, aleluia, para os nossos corações. Por isso, Senhor, entrego, Senhor, o teu servo na tua presença, que ele seja limpado, Senhor, que bênção usado para trazer, Senhor, aleluia, a tua mensagem nessa noite. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém? Cumprimento a igreja com a graça da paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus, que nos concede mais uma oportunidade de poder se reunir para adorar o nome dele. E é sempre uma alegria poder fazer isso. Porque, como foi dito, né, pelo pastor Ezequiel, a gente acompanhar os noticiários, nós vamos entender pelas escrituras que essa oportunidade que nos é dada, muito em breve vai ficando cada vez mais escassa. Poder se ajuntar para adorar a Deus vai ser algo mais difícil daqui para frente. A igreja vai começar a ser percebida, tem sido já, inclusive no Brasil. No Brasil, meio de uma maneira mais sutil, mas tem certas passagens bíblicas que, se você ministrar, você corre o risco de ser preso, dependendo de como ministrar. Nós temos que escolher bem as palavras para ministrar a verdade, porque nós não podemos nos acomodar e deixar de pregar a verdade. Nós temos que saber como pregá-la para que não possamos ser acusados criminalmente. Vamos dizer que está cometendo crime de homofobia, crime de qualquer outro tipo de preconceito, quando você está pregando aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que Deus ordena. Amém? Mas vamos lá. Nós falamos no último culto a respeito do período das bodas do Cordeiro, certo? Nós já falamos que a grande tribulação e as bodas do Cordeiro vão ocorrer no mesmo espaço de tempo. E hoje nós vamos falar o que vai acontecer quando acaba este período das bodas do Cordeiro e da grande tribulação que ocorre ao mesmo tempo. Livro do Apocalipse, capítulo de número 20. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo, que vai falar a respeito do ano milenar, os 1000 anos de reino de Jesus e da igreja na terra. Amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra de Deus: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, e prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo. Ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não dobraram, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos.
e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Amém? Nós vamos ler apenas até aqui, pode se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. O que a Escritura Sagrada deixa claro é que logo após o período de 7 anos de grande tribulação, período este que a igreja estará com o cordeiro nas bodas, porque o arrebatamento da igreja acontece antes do início da grande tribulação. Após esse período das bodas do cordeiro, o Senhor Jesus, ele vai descer à terra para reinar junto com a igreja por 1000 anos. E junto com a igreja e com o Senhor Jesus, também irá reinar as pessoas que não foram arrebatadas junto com a igreja e passaram pela grande tribulação, porém não aceitaram a marca da besta nem o seu número. O que acontece? O Senhor Jesus Cristo diz que nós devemos estar como na parábola das 10 virgens, atentos, cheios do Espírito, cheios da unção, do azeite, para que quando o noivo vier e disser, aí vem o noivo, nós que somos a noiva, a esposa, possamos nos encontrar com ele nos ares, no céu. Porém, é notório a gente saber que muita gente que conhece o Evangelho não vai subir para a glória. Por quê? Porque não está se preparando para se encontrar com Cristo. Tem muita gente hoje dentro da igreja que está muito mais preocupada com as coisas deste mundo, dessa terra. E quando Jesus arrebatará a igreja, quem está ligado no trono e quem está juntando o tesouro no céu, está com o coração no céu, vai subir para o céu. Mas quem está distraído com as coisas deste mundo, vai ficar neste mundo. Aleluia. E vai passar pela grande tribulação. Após o final dessa grande tribulação, essas pessoas, conhecedores do Evangelho, que por causa da sua distração não subiram com Cristo, muitas dessas pessoas vão morrer, vão ser tribulados. Muitos deles vão perder as suas vidas por não aceitar o governo do Anticristo. E essas pessoas vão obter a sua salvação no final da grande tribulação. Que base que nós temos para dizer isso? Justamente quando diz aqui, no 4, versículo 4 do capítulo 20 de Apocalipse, diz: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Então, quando começar esse ano, esse período do ano milenar, de 1000 anos, em que Cristo vai reinar na terra com a igreja, essas pessoas que não aceitaram o governo do Anticristo, elas também serão ressuscitadas e também irão participar deste reino milenar com Cristo e com a igreja. Então, essas pessoas que ficaram no arrebatamento, mas não aceitaram o Anticristo, vão ter a oportunidade de ser salvos. Porém, o que acontece? Aí tem gente que às vezes pensa da seguinte forma: eu vou ficar, vai ser tranquilo, se eu ficar, não vai ter problema, depois eu vou ter a chance de ser salvo. Mas, meus irmãos, o que a Bíblia diz
é que o período da grande tribulação ele vai ser tão terrível como nunca antes houve. Então, a pessoa acha, entendeu, que ficando vai ser tranquilo para ser salva depois, ela está extremamente enganada. Isso é uma mentira que o diabo conta. Porque se agora, com a presença e a atuação do Espírito Santo em nós, já é tão difícil de permanecer fiel a Cristo, imagina sem a atuação do Espírito Santo. Não vai ser nada fácil. Vai ter algumas pessoas que vai ser salvas, sim, vai ter, porque a Bíblia está dizendo que vai ter. Mas não vai ser fácil. A dificuldade vai ser multiplicada muito mais. Porque, para vocês terem uma ideia, o que vai acontecer na Terra, o Sol vai ser aquecido 7 vezes mais. Hoje em dia dá um calorzinho, uma onda de calor na Europa, tem gente morrendo lá, morrendo literalmente, morrendo de calor na hora, por causa das altas temperaturas. Mas o que vai acontecer é que a morte estará presa. Os homens vão procurar morrer e não vão conseguir. As pessoas vão tentar se suicidar e não vão conseguir. E o calor vai ser 7 vezes mais o calor do sol. Então não vai ser um período fácil, esse período da grande tribulação. As pessoas que serão degoladas aqui, essas pessoas que serão degoladas, elas também não vão morrer. Elas vão ser degoladas, mas como a Bíblia diz que a morte será presa, que a morte vai fugir das pessoas que procurarem a própria morte, veja bem, essas pessoas serão degoladas e não irão morrer. Pensa a dor que irá sentir. Serão degoladas por testemunho de Cristo. Por não negarem, elas não vão negar Cristo. Elas vão permanecer fiéis. Mas o sofrimento vai ser muito grande. Porque elas rejeitaram o sofrimento que Jesus já teve na cruz. Então elas vão ter que pagar o preço. Amém, igreja? Olha só. Beleza. Vai acontecer esses 1000 anos de reinado, então, após a grande tribulação. Essas pessoas que vieram da grande tribulação vão se juntar à igreja e ao nosso Senhor Jesus Cristo e vão reinar por 1000 anos. Esses são os que vão reviver. Ó, versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, aqueles outros mortos que morreram sem Jesus, eles não vão ressuscitar para esse reinado milenar, esse reinado de 1000 anos. Por que eles não vão ressuscitar para esse reinado? Porque essa primeira ressurreição é apenas para os salvos. É só para quem tem um nome escrito. E quem recebe essa primeira ressurreição, a Bíblia diz que é bem-aventurado, porque sobre eles não tem poder o dano da segunda morte. Qual é a primeira morte? A morte física. A segunda morte é a morte espiritual. A segunda morte é quando Jesus vai olhar para a pessoa já diante do trono e ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço, vós praticais iniquidade. Este é o evento da segunda morte, aonde o mar vai entregar os seus mortos, a morte vai entregar os seus mortos, e o inferno serão todos lançados no lago de fogo. Isso é o juízo final, que vai ocorrer no final do reino de 1000 anos. Glória a Deus. Eu espero que vocês tenham ficado com a Bíblia aberta, tá? A gente está colocando aqui, mas vamos lá. No versículo 7, ainda do capítulo 20, olha o que está escrito, ó. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. 8. Sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra,
Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. O que o diabo vai fazer? Ele vai voltar a mentir e a enganar as nações, os homens, as pessoas, para juntar eles todos em batalha. Versículo 9: Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial do santo e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Satanás vai reunir todos os reinos do mundo contra Israel. O povo escolhido de Deus, que é Israel, a nação santa, a nação eleita. A Bíblia diz que o Senhor não muda. Não é porque Israel rejeitou a Cristo que Cristo rejeitou Israel. Deus não rejeitou Israel. A promessa que ele fez a Abraão continua valendo. A palavra continua valendo. A palavra de Deus, ela não torna atrás, não volta vazia. Ela é eterna. Passará céus e terra, mas a palavra de Deus, ela não passa. Ela continua. Porque Deus continua fiel. Independente de qualquer atitude que nós tenhamos tomar. Nós não podemos mudar os atributos de Deus. Não somos nós que mudamos Deus, é Deus que nos transforma. Quando nós damos, é claro, espaço para que Ele trabalhe em nossas vidas. Então nós somos transformados pelo poder maravilhoso de Deus que nos criou. E o que acontece aqui? No verso 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Tanto Satanás como a besta, como o falso profeta, eles são lançados vivos no lago de fogo e enxofre. O diabo não vai reinar no inferno. O inferno não vai ser um lugar onde quem for para lá vai poder viver em orgias e no pecado, fazendo tudo o que quer, como muitos acham que vai ser o inferno. Porque tem muita gente que hoje vive no pecado e acha que quando for para o inferno vai continuar vivendo os prazeres da carne. No inferno não vai existir nenhum tipo de prazer. É só dor e sofrimento. É pranto e ranger de dentes. Aleluia. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo, todos os dias, trabalha para nos salvar. Porque Ele nos ama e Ele não deseja que nós venhamos obter esse sofrimento eterno. Este lugar está reservado para o Satanás e para os seus adeptos, não é para nós. Mas todos aqueles que rejeitam a salvação que Cristo oferece gratuitamente, infelizmente, vai para o inferno. E por que vai para o inferno? Porque não quis ir para o céu. Eu vi hoje uma frase que dizia assim: se você não está fazendo nada para ir para o céu, fique tranquilo, seu lugar no inferno já está garantido. Aleluia. Por quê? Porque o reino do céu é tomado de esforço. Se você não está se esforçando para ir para o céu, se você não tem lutado, você já não tem lugar no céu. Aleluia. Ah, mas eu não faço nada, é suficiente para ir para o inferno, não precisa fazer nada. Agora, se você quiser ir para o céu, você precisa fazer. Você precisa orar, como a irmã falou aqui. Você precisa ter uma vida de oração. Você precisa ter uma vida de santidade, de comunhão com Deus, de meditação na palavra, para que não seja enganado. Se o diabo enganou um terço dos anjos num ambiente perfeito e santo, imagina nós aqui nesse ambiente corrompido que é a terra. Se nós não vigiarmos, não orarmos, não buscarmos discernimento do Espírito, não buscarmos nos encher do Espírito Santo, com certeza seremos enganados. E quem vai para o inferno enganado? E quem é enganado pode ir para o inferno? Pode, vai para o inferno enganado. Por quê? Porque não conheceu a verdade que liberta, não buscou conhecer a verdade que liberta, não meditou na Escritura, que é a verdade que liberta. Se deixou levar por qualquer tipo de doutrina, foi levado, mas foi.
Então, por que nós temos que meditar na Escritura? Aonde o meu coração dói muitas vezes, um culto de ensino como o de hoje, e ver a igreja vazia. Porque as pessoas não querem crescer na graça e no conhecimento de Deus. Porque é mais cômodo ficar em casa assistindo vídeo. Porque é mais cômodo não se dedicar às coisas de Deus para satisfazer as suas concupiscências. Seja ela preguiça, seja estou cansado. Amém. Fica cansado. Quando Jesus voltar, você vai ficar cansado. Por quê? Porque você não está disposto a combater o cansaço. Porque a Bíblia diz que espera no Senhor, renova as suas forças. Vão com asas do mar, correm e caminhos de fadiga. Quando o cansaço bate, eu peço a Deus, me renova, o Senhor me sustenta. Eu preciso do Senhor. Eu trabalhei o dia inteiro também. Não sou eu. Aqui, ó, homens de Deus que também trabalharam. Nós também nos cansamos. Somos também de carne e osso. Estamos também limitados às mesmas imperfeições e paixões da carne. Qual a diferença? É que nós decidimos não ser dominados pela vontade da carne. Nós decidimos receber de Deus a liberdade que o Espírito Santo nos dá de dizer, não vou fazer minha vontade, vou obedecer a Cristo. Há momentos em que o sono bate, e nós combatemos o sono. Há momentos em que a fome bate, nós combatemos a fome. Porque a vida com Cristo não é uma vida pacífica à nossa volta. A paz que Cristo nos dá, ela é interior. Mas à nossa volta nós vivemos em guerra, porque aquele que nos alistou para um bom combate. E nós temos que combater este bom combate, como o apóstolo Paulo, até o final dessa vida. E o que vencer é a coroa da vida. E o que parar, perde. É assim que funciona. Se eu parar, eu caio. Então eu não posso parar. Parar não é uma opção. Voltar atrás também não é opção. A única opção que eu tenho, se eu quiser verdadeiramente ser mais que vencedor em Cristo Jesus, é prosseguir adiante. Como o apóstolo Paulo diz, prossigo sempre adiante, olhando para o alto. Qual é o alto? O alto é Cristo. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você só vai contemplar. Eu contemplo, mas eu continuo indo para o alto. Meu alvo é morar no céu. Tem uma morada celestial preparada para mim, e eu não vou deixar que ninguém tome de mim a minha coroa. Porque o que importa para mim é estar com Cristo. E se eu perder tudo nessa terra, não tem problema. Eu não posso perder a oportunidade de passar a eternidade com Cristo. Essa é a maior bênção que eu recebi de Deus. E eu não abro mão por nada absolutamente deste mundo. Porque eu já tive praticamente todas as coisas deste mundo. Nenhuma delas me preencheu. Eu permanecia vazio, procurando algo que me completasse. Procurei nas drogas, procurei no álcool, procurei no crime, procurei em ter muito dinheiro, cheguei a ter durante um tempo, procurei em várias mulheres, procurei na prostituição, procurei em diversas coisas. Em muitos shows que ia, e baladas e mais baladas. E no final, vazio. E no final de tudo, depressão. E no final de tudo, imperfeição em mim mesmo. E muitas vezes, depressão. Mesmo no momento que a festa estava pegando fogo. Quantas vezes, no meio de uma festa, estava pegando fogo e batia aquela tristeza, aquela angústia, aquela opressão. Fala, meu Deus, estou tendo tudo, nada está fazendo efeito, nada funciona. Aí quando a gente é encontrado com Jesus, o Espírito Santo ele vem, eita glória, oh meu Deus, só ele tem tamanho para preencher o vazio. O vazio é tão grande que é só ele que tem tamanho para preencher. Então ele vem, aí ele fala,
Deixa eu entrar. Abre a porta do teu coração. Deixa eu entrar. Eu posso te preencher. Eu posso te suprir. Eu posso te prover. Quando você recebe essa palavra, que Ele pode te prover, você fala: tá bom, Senhor. Eu me rendo. Eu me entrego. Hoje eu aceito a tua vontade. Eu abro mão de mim. Eu tentei até aqui, agora eu desisto. Cansei. Aí o Senhor Jesus fala: então vem a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu vou te aliviar. Ele tira o fardo do pecado. Ele te lava o sangue carne, te purifica de todo o pecado, porque o sangue de Cristo te purifica de todo o pecado. Então não importa o que você fez com o teu passado. O teu passado ele é lançado no mar do teu esquecimento. E o teu passado já não tem poder para te condenar, porque a absolvição de Cristo é maior do que qualquer condenação do passado. E aí quando Cristo te absolve, te perdoa, te lava, te redime, te põe de pé, você começa a ter uma nova vida, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E aí tudo se faz novo. Aleluia! Então aquele que era ladrão já não rouba mais, aquele que era traficante já não trafica mais, aquele que se prostituía já não se prostitui mais, e passa a viver em santificação e começa a buscar a presença. Senhor, me enche da tua presença, me ensina a andar no teu caminho, me ajuda. E aí você começa a reinar com Cristo, mesmo nesse mundo decaído. Mas que reinado é esse? Que tipo de reinado é esse que o Senhor nos oferece? O mesmo tipo que ele teve quando aquilo escreveu. O reino de servir em amor. E com amor. É como foi falado aqui. Como é gostoso fazer as coisas para Jesus. Trabalhar para ter um tempo, um lugar limpo, um lugar que a gente possa se ajuntar para adorar a Deus. Como é gostoso poder falar do amor do Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por mim, por você, para nos salvar. Como é gostoso falar de Jesus. Como é bom quando você dá uma palavra para uma pessoa que estava totalmente sem esperança, e aquela palavra penetra na alma daquela pessoa e traz conforto e consolação. Aquela palavra, ela sai da sua boca, mas ela não é tua, ela sai direto do Espírito de Deus, porque Ele é o Consolador. E aquela mesma palavra que consola o teu irmão, também ao mesmo tempo consola o teu próprio coração, e faz a tua fé ser viva e eficaz para perseverar, combatendo tudo aquilo que tenta te afastar da presença de Deus. Oh meu Deus, como é bom isso. E é isso que o Senhor nos oferece gratuitamente. Uma felicidade, uma paz que o entendimento humano não pode compreender, porque a nossa mente é muito limitada. Então não adianta quando você queira entender o que Deus faz, é impossível, porque os caminhos dele são muito maiores e melhores do que os nossos. Não dá para compreender. Mas você não precisa compreender, você só precisa confiar. Missionária Andréia me dizia algo a qual eu preciso dizer. Houve uma determinada situação uma vez que aconteceu na minha vida, quando eu estava preso lá na penitenciária de Lavínia, e eu estava com um benefício montado. Eu tinha recebido um cargo da minha mãe, que há muito tempo, há muitos anos eu não recebia, e aparentemente estava tudo certo para eu já ir para o semiaberto. Eu já contava o benefício como causa ganha, porque eu não tinha nenhuma falta, não tinha como negar meu benefício. E veio um pedido de socorro de um irmão novo convertido que estava lá no pavilhão 8, no fundo da cadeia, onde não tinha nenhum crente. E ele, o pedido dele era que eu tinha que enviasse para ele 20 reais para que ele começasse a fazer a obra lá. E ele dizia que ele estava sozinho, ele havia se convertido há pouco tempo, e na mesma hora o Espírito Santo falou: você vai para lá. Eu dobrei meu joelho, orei, falei para o meu pastor, na época que era o primeiro pastor, eu era o terceiro pastor da obra. Ele era o primeiro, eu cheguei nele e falei: pastor Bruno, pode mandar a minha matrícula lá para o diretor, pedindo a minha mudança lá para o pavilhão 8, eu vou para lá para apoiar esse irmão, e eu levo o material que o senhor separar. Ele separou lá algumas artes, algumas bíblias que tinham lá já mais velhas, que não era tão usadas, e pus tudo numa sacola.
e mandei a minha matrícula para o diretor. A coisa mais difícil que tinha era essa mudança naquele dia. Naquele dia que eu estou a minha mudança, o diretor mandou para lá e eu fui. Na mesma semana em que eu mudei para lá, a resposta que eu tive de Deus foi: o meu benefício veio negado e as cartas que eu havia enviado para minha mãe respondendo a carta que ela me tinha, me voltou tudo dizendo que o endereço não foi encontrado. Então todas as portas que eu achei que estavam abertas, Deus permitiu fechar. No primeiro momento eu pensei em desistir, porque eu falei assim: poxa, mas eu vim para cá servindo a Deus e olha o que Deus fez comigo. Aí o Espírito falou assim no meu coração: mas você está me servindo por causa de bênçãos ou por causa da minha pessoa? Nós devemos servir a Jesus não pelo que Ele pode nos oferecer de bênção. A gente não tem que buscar Jesus porque Ele multiplica pão e porque Ele multiplica peixe. A gente tem que buscar Jesus por causa da presença dele. Quando Jesus multiplicou pães e peixes, uma grande multidão no dia seguinte voltou a buscar Jesus, mas não por causa da presença dele, só para que ele novamente desse pão e peixe, material, coisas dessa terra. Glória a Deus. Aí quando ele dá aquela pregação dura, logo em seguida ele fala: eu sou o pão vivo que desce do céu, e não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si. O que os discípulos fazem? Nossa, essa pregação é muito dura. E começa um a um a ser aí. Vai embora, vai embora. Fica só os 12. O que Jesus faz? Olha para os 12 e fala assim: não, o que eu convido de vocês para eu ficar sozinho? Aí ele fala: não. O que ele fala? E vocês? Não querem ir embora também? Resposta de Pedro: Senhor, para onde que nós vamos? Só o Senhor tem palavra de vida. A sua palavra é viva, mas é ela que me dá vida. A palavra ela pode às vezes machucar, mas é ela que me cura, que me levanta, que me mantém de pé. Eu fugi um pouquinho do tema, mas já foi falado aqui o que seria o tema, né? No caso aqui, é a questão do período do ano milenar. Eu já falei sobre isso. O que vai acontecer depois das bodas por Deus, depois da grande tribulação, é o ano milenar. O reinado da igreja com Cristo nessa terra. Mas o porquê que eu estou dizendo todas essas outras coisas que eu disse aqui? Porque eu quero participar com cada um de vocês desse reinado milenar. Eu quero que nós estejamos juntos. Porque isso é para os salvos. Isso é para quem tem um nome no livro da vida. Não é para qualquer um. E é por isso que o Espírito Santo está dizendo nessa noite: busque a minha presença, se encha da minha unção. Não se preocupe com aqueles que vão te abandonar no decorrer do caminho. Eu não te abandono. Não se importa com aqueles que vão cair 10 do outro lado, 1 do outro direito. Contemple apenas com os teus olhos e permaneça, persevera, porque eu tenho visto o teu esforço e eu sou o galardoador daqueles que me buscam. Sou eu quem recompensa. A recompensa ela não vem de homem. A nossa recompensa, o nosso galardão, ele vem do céu. Então não te preocupe. Só não para, continue, faça como Neemias. Estou numa grande obra, eu não posso parar. E outros chamam, não Neemias, vem que a gente precisa conversar. Agora não dá, não posso te dar atenção. Estou numa grande obra, eu não posso parar. Não pare, não desanime, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andar. O Senhor Jesus Cristo nos fez uma promessa maravilhosa de que no mundo nós teríamos aflição, mas que a gente tem como ânimo, porque Ele venceu o mundo. Aí Ele nos faz uma outra promessa: não te deixarei, não te desampararei todos os dias da tua vida, até a consumação do século. O século já está para se consumar, o século já está no final, está acabando. Jesus já está para arrebatar a igreja.
galardoador de todos aqueles que o buscam. É Ele quem dá o salário. Ele quem diz que o trabalhador é digno do seu salário. E o nosso Senhor não deve nada a ninguém. Ele paga muito mais além. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome. A vontade do Senhor Jesus Cristo, perfeita e agradável para nós, é que nós venhamos nos assentar com Ele no seu trono, assim como Ele se assentou com o Pai. E essa é uma das promessas feitas nas cartas das igrejas. O que vencer da lei é sentar-se comigo no meu trono, assim como eu me assentei com meu Pai. Ele quer que nós venhamos reinar com Ele. Nós, igreja, somos a esposa do Senhor. A esposa se torna uma só com o seu marido quando consumado o casamento. A Bíblia diz isso. Que a esposa e o marido se tornam um só uma vez consumado o casamento. Nós, igreja, somos esposa do Cordeiro. E consumada o casamento, nós seremos um com Ele. É isso o que a Escritura diz. É isso o que o Evangelho nos revela. Poderemos passar a eternidade reinando com Cristo, porque essa é a vontade dele. Esse é o desejo do Deus que nós servimos. Nós reinamos com Ele por toda a eternidade. Então, igreja, busquem sempre fazer a vontade de Deus, porque é a melhor coisa de fazer. Não se incomode com aqueles que desanimam, com aqueles que muitas vezes não sabem dizer uma palavra contrária. Minha avó, que nem era crente, ela dizia uma coisa: meu filho, quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Então, quando a gente quer alguma coisa, realmente, a gente arregaça as mangas, vai para cima e faz. Ah, apareceu uma dificuldade, não tem problema, a gente passa por cima da dificuldade. Nós temos um Deus que nos capacita a fazer tudo. Tudo. Tudo que você quiser fazer, você pode fazer. Crendo nesse Deus, colocando Ele à frente. Se você tentar na sua força, no seu braço, você não vai conseguir. Mas se você colocar Deus à frente, Ele confia nele. Um salmo que eu amo, o Salmo 37, o verso número 15. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele. E tudo Ele faz. Tudo. Você só precisa confiar. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade de até que o Espírito Santo me traz de forma que o Senhor te enviar. Amém, meu irmão. Que Deus abençoe o pastor Hélio.